aí, meus padawans, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Acolyte, dessa vez do 7º episódio da primeira temporada, Choice, Escolha. Então vamos lá, né? O episódio vai ser de flashback e nós vamos ver, né, finalmente o que aconteceu em Brandok. Só que dessa vez do ponto de vista do Jedi, né, do Sol. Então nós vamos voltar pro ano de 148 BBY. E nós vemos, né, lá que o grupo Sol, Indara, Torben e Kelnaka, eles estão coletando amostras de planta e da vegetação do local, né? E o Torben, ele tá meio de saco cheio, pois eles já estão lá em Brandok há 7 semanas, ele quer voltar para Coruscant e ele nem sabe por que eles estão ali, né? E tipo, não tem nada naquele planeta. A própria Indara fala, né, que o lugar foi catalogado sem vida há 100 anos atrás, após um desastre no hiperespaço, né? Mas de alguma forma Brandok está prosperando. E esse desastre no hiperespaço é uma referência à primeira fase da Alta República, mais especificamente o primeiro livro, que se chama Luz dos Jedi. Inclusive, eu já adquiri esse livro, ele ainda não chegou aqui em casa, mas quando chegar eu vou dar uma lida e em breve, se vocês quiserem, né, comentem aí embaixo. Se vocês pedirem muito, eu trarei, né, resumos do livro contando a história certinha. Quem sabe a gente se aventure mais nesse período da Alta República, não é mesmo? Mas enfim, basicamente o Sol explica para o Torben que eles estão procurando uma coisa chamada vergência. A vergência basicamente é a concentração de energia da força centralizada em um único local. A Indara complementa, né, o que o Sol está dizendo. Basicamente, a vergência pode criar vida. Eles têm que estudá-la, usar esse poder, né? Eles estão, afinal de contas, em uma missão nobre. E aí, beleza. Mesmo assim, o Torben não tá tão animado com esse lance de vergência. E o próprio Sol comenta isso com a Indara, né? Que ele tá impaciente, meio desesperado. Olha, não, eu tô sentindo isso em você. Não confunda seus sentimentos com o do Torben. Aí, tipo, ela diz, eu não falo essas coisas pra tentar deixar o meu padawan calmo, tranquilo, não. Eu o ensino a buscar as respostas por si mesmo. Mas eu sei que você discorda disso, né? E é por isso que eu que tenho um padawan e você não. Mas enfim, a Indara decide que o grupo seria melhor o grupo se separar para eles cobrirem mais território, né? E o Sol segue pelo rio. Então ele acaba encontrando, né, a árvore Bunta e ele fica espiando ao longe quando duas gêmeas ficam conversando, né? E são justamente a Mayhol e a Verosha Aniceia. Sim, esse episódio está acontecendo ao mesmo tempo, obviamente que o terceiro, né, porque são os mesmos eventos. Só que o terceiro episódio é do ponto de vista da Osha e da May, enquanto esse episódio é do ponto de vista do Sol. Então a gente tá vendo o outro lado da história, né? Mas enfim, ele decide segui-las. Então tem aquela cena, né, delas fazendo aquela cantiga no mato, a mãe Coral chegando e o Sol as espiando por trás de uma árvore, né? Então ele pega o comunicador e diz, Indara, nós não estamos sozinhos. Mas a Indara não responde, então o Sol decide seguir a Coral e as gêmeas. E ele as segue até a fortaleza, né? Ele tenta abrir uma porta lá de um elevador velho, parece até uma mina antiga, mas não consegue. Então ele começa a escalar pelo lado de fora. Ele observa as gêmeas treinando aquele lance de bloquear, né? Ele se esconde, inclusive a parte em que a Coral nota, né, alguma coisa e manda as gêmeas voltarem para o quarto. E ele também observa que as bruxas do Coven estão planejando alguma coisa, como se fosse uma cerimônia, um ritual. Então ele volta para o acampamento e fala, né, para Indara, para o Kelnaka e para o Torben o que ele viu. E ele admite que está preocupado com essas garotas, né? A Indara sugere que eles falem com o Conselho Jedi, que tipo, eles não se envolvam nisso. Mas o Sol diz, olha, eu sei que você tem que se reportar ao Conselho, mas por favor, me siga, vejam o que eu vi. Então eles decidem ir até a fortaleza, né? O Kelnaka vai mexer no painel lá para abrir o elevador e a Indara quer ir sozinha, né? Porque aí não vão pensar que ela é uma ameaça se ela for sozinha. Mas o Sol discorda, porque são as 50 bruxas, né? E é melhor eles irem em grupo. Ela diz, tá bom, mas permaneçam vigilantes. E aí beleza, tem aquela cena,
dele chegando, as bruxas do Coven tentando esconder as gêmeas e tal, e aí a gente tem um diálogo da Indara com a mãe Aniceia, né? Só que aí que tá, aí nós vemos o Torben e a mãe Aniceia meio que tá usando magia negra para entrar na mente dele. E aí, né, ele se vê sozinho naquele lugar. E a Aniceia fica meio que tentando ele, né? Ela diz, Padawan Torben, você é um filho de indigentes do planeta Bonadan. Inclusive, esse planeta apareceu pela primeira vez num livro do Legends, que foi o mesmo livro do Han Solo em que a espécie do Basil apareceu, né? Bacana ver essas conexões, mas enfim. Ela fica lá tentando o Torben, dizendo, olha, eu sinto que você tem uma vontade, mas a sua mestra não quer conceder isso, eu posso conceder, eu sinto que você quer ir para casa, e você é tão forte, por favor, eu posso te dar o que você quiser, é só você pedir. E aí, né, o Torben lá tentando se conter, mas acaba cedendo e falando, né, que ele quer voltar para Coruscant. Então ela pede, né, para ele se ajoelhar, e é nesse momento que na vida real mesmo o Torben fica de joelhos e a Aniceia meio que ameaça os Jedi, dizendo, vão embora daqui, né, se querem ele de volta. Então é quando a Osha pede, né, para que a mãe permita que ela mostre tudo que ela aprendeu e tal, e é quando a Indara meio que solicita, né, que as gêmeas sejam testadas. Ok. A Aniceia concorda, como vocês já sabem, né? Ela liberta o Torben. E aí, de volta lá na Polan, que é a nave lá do Jedi, né? De volta na Polan, a Indara diz que o Sol foi esperto, né? Com esse lance de teste, pois assim eles têm tempo para perguntar, pedir orientação para o conselho, né? O Sol fala que ele sentiu uma conexão com a Osha e que acha que deveria treiná-la, né? Levá-la, tomá-la como sua Padawan. A Indara questiona, dizendo que o conselho nunca permitiria isso, porque ela é velha demais e tal, fora que o Coven nunca vai deixar ela ir embora, né? E aí o Sol diz, mas você viu que marcaram a irmã dela, tem magia negra rolando por aqui e tal. Ela, olha, marcas cerimoniais são comuns em inúmeras culturas da galáxia. Ele, mas tipo, você viu, né, o que fizeram com o Torben? O Torben até meio que fica nisso também. E ele diz, mas quem vai proteger a Osha? Ela não tá com aquela marca, né? E a própria Indara diz, talvez ela tenha resistido a ser marcada. E o Sol diz, tá bom, mas quem vai protegê-la se não a gente? Eu acho que ela quer ir, né? Ela pode até mesmo se tornar minha Padawan e tal. E a Indara já repreende o Sol, dizendo, não confunda os seus desejos com os desejos da garota. E aí o Sol fica sem resposta, né? Mas, enfim, dá o dia seguinte, o horário do teste das gêmeas, né? A May vai fazer o teste dela. Ela erra todas as questões. E aí, meio que a Indara vai fazendo umas perguntas sobre a marca que ela tem na testa, sobre o que é essa ascensão, né? E ela diz que, basicamente, a mãe delas falou que elas se tornariam as líderes do Coven. Aí ela, peraí, mas vocês são crianças? Como assim ela? Eu não entendi direito, mas basicamente a ascensão... Minha mãe falou que todos devem passar pelo medo e devem ser sacrificados para cumprir o seu destino. Gente, a gente sabe que não foi isso que a Aniceia falou para as gêmeas, né? Mas a May compreendeu errado e a forma como ela verbalizou isso para os Jedi, obviamente ia preocupá-los ainda mais, principalmente o Sol que pegou essa neura aí, né? Tá obcecado pela May. Eu realmente, pela May não, pela Osha, né? Eu sinceramente fiquei, como assim, Sol? O que aconteceu contigo? Mas beleza, né? E aí a May pergunta se ela já pode ir embora e tal. Inclusive o Torben já tinha tirado a amostra de sangue dela. Eles liberam e o Sol percebe que a May foi instruída a falhar. E ele pede permissão da Indara para treinar outra abordagem com a Osha, né? Ela permite, então corta a cena, nós já vemos aquele momento em que o Sol tá falando para ela que tem várias crianças sensitivas à força, que nem ela, que ela pode ir pra ordem, pode se tornar, né, aprendiz dele e tal. E aí a Osha fica muito feliz, ela continua o teste, acerta as coisas, vai embora dali. E a Indara, ela pede para que o Torben analise as amostras de sangue, né? Ela meio que pediu
pediu informação, né, orientação para o conselho, mas eles ainda não responderam, então ela pede para que o Torben, o Sol e o Kionaka continuem fazendo trabalho de campo, enquanto ela vai aguardar uma resposta em Coruscant. E aí, beleza. O Sol diz, não, mas ela passou no teste. Ela, eu encontro vocês no acampamento com as respostas, tá bom? E aí, anoitece. A Indara está demorando para chegar, né? O Sol está preocupado, mas ela volta e fala que o conselho disse que não aprova levar a Osha e tal. E aí o Sol fica, não, mas você sabe que aqui, esse culto, essas bruxas aí, é muito perigoso para elas. E aí, basicamente, a Indara diz, olha, nós já nos envolvemos demais. O Torben pergunta, né, se eles vão voltar para Coruscant. Ela diz que não. O Torben fica, sem saber, né, o que fazer. E aí o Sol diz, né, que, poxa, a Osha, ela passou no teste. E a Indara diz, não, você a orientou e ela passou, foi isso. Ela não passou sozinha. Não altere o destino dela só porque você criou uma ligação emocional com a menina. Sol, não faz isso. E aí o Sol diz, não, você está entendendo errado, eu só quero o melhor para Osha e tal. Ela, mas isso não é você que decide. Então o resultado das amostras de sangue chega, né? E o Torben diz que a contagem mid, no caso a M-Count, né? Que a gente viu sendo mencionada lá em The Bad Batch. A contagem das gêmeas é muito alta. Mas aí que tá. Tem uma coisa estranha. Os simbiontes são iguais. A Indara diz, pô, elas são gêmeas. Mas ele diz, não, até gêmeos idênticos teriam simbiontes diferentes. Mas esses são iguais. Isso seria impossível ser uma manipulação, né? E aí eles pensam, peraí, as gêmeas foram criadas artificialmente. E aí o Sol diz que só uma Vergência tem poder o bastante, né, para isso. Para meio que dividir uma consciência em dois corpos. E aí, com isso, o Torben já sobe na Speeder dizendo que as gêmeas, né, são a passagem deles para casa. Ele sai correndo na Speeder dele. A Indara pede pro Sol ir atrás do Torben, enquanto ela e o Kionaka vão pra nave, né? E, tipo, é pra ele impedi-lo. Só que, tipo, Indara, você não tava sendo a sensata daí. Por que você mandou o Sol, que tava uma pilha de emoções, não tava pensando com a cabeça, tava pensando com o coração? Por que você mandou justo ele atrás do Torben? Por que não mandou o Kionaka? Por que não foi você mesma? É o teu padawan, né? Enfim. Pô, Indara, você tava em cima do muro, mas você vacilou aí, né? E aí, ok. A gente vê aquela cena lá, onde a May meio começa a atacar a Osha, porque a Osha quer ser uma Jedi e tal, a Korra vai levar ela pra passear. E aí a Osha tá falando com a mãe Aniceia, decide que ela quer mesmo ser uma Jedi e tal, fala que ama a mãe fala que ama ela. Enquanto isso, a Korra começa a incentivar a May a ter raiva, liberar, né, o lado sombrio, destruir as coisas. A mãe Aniceia vai conversar, né, junto com o conselho lá das bruxas, que estão dizendo, não, a gente não pode deixar ela partir, ela tem que fazer a ascensão e tal. Ela, olha, eu sou mãe dessas meninas. Ela, mas você também é nossa líder. Ela, olha, seguinte, eu devo levar a decisão dela em consideração. E nesse momento eu escolho ser uma mãe. Então eu vou dar ouvidos à minha filha. Enquanto isso, a May, ela quebra a porta lá, né, o acesso do elevador para ninguém entrar. E a Coral incentiva todas as bruxas a se armarem. O Tobin chega, fala, não consegue passar pela porta do elevador. O Sol também chega e diz, olha, bloquearam o elevador. O Sol usa a força e meio que vê, né, que sente a May dizendo pra Osha que elas estão presas ali, ninguém vai sair. Então o Sol pede para o Torben segui-lo, eles vão escalar a fortaleza, mas antes disso ele pede para que o Torben não deixe que as bruxas entrem na cabeça dele outra vez, para fortificar o cérebro, né? A May vai lá, tranca a Osha no quarto, ela tá com um negócio lá para queimar o caderno, né? E a Indara já tá lá na Polan com o Kionaka. E ela diz que onde eles estão não dá para pousar, então ele vai ter que pular. E que é para o Kionaka impedi-los antes que eles comecem um conflito, né? A mãe Aniceia vai tirar satisfação com a Coral, porque ela não quer violência, não quer guerra, mas a Coral não vai
deixar que levem a menina embora sem uma luta, né? E aí é quando a May, ela incendeia o caderno, né? Só que tinha uma lamparina, uma poça de óleo ali e começa a se espalhar pela fortaleza. A May tá desesperada, vai correndo pedir ajuda pra mãe, né? E aí o Sol e o Torben chegam, ele diz, não, nós viemos com intenções nobres e tal. E aí, beleza. Ele e o Torben começam a questionar a Niceia, né, sobre a origem das meninas, como elas foram criadas e tal, o que é que tá rolando ali. E a Niceia só responde que algum dia essas intenções nobres do Jedi irão destruir todos eles, né? Irão destruir todos os Jedi. Então a May chega desesperada, né, pedindo ajuda, e nesse momento o Sol tá com o julgamento dele tão nublado pelo sentimento que ele confunde as duas. Ele vê a May e diz, oxe, é você? E tipo, ela não responde, né? E tipo, eles meio que estão sentindo um incêndio lá em cima. Então a mãe Aniceia do nada começa a virar fumaça. E a May também começa a virar fumaça, né? O Sol desesperado, achando que ela vai machucar, sumir com a menina. Ele liga o sabre de luz dele e apunhala a Aniceia. Então ela explica que ela ia deixar a Osha ir, né? Porque era o que ela queria e tal. E a Aniceia morre. A May grita desesperada, né? Porque a mãe dela morreu. Ela olha chorando pro Sol e o Sol nota a marca. Ele nota que aquela ali é a May, não a Osha. Então a Coral manda a May vazar dali, né? Ela começa a atacar o Sol, que só meio que defende e tá tomando porrada dela e não tá revidando. Inclusive eu acho que foi a partir daquele dia que o Sol passou a lutar, considerando pegar o sabre de luz como o último recurso mesmo. Porque, pô, ele pisou na bola e feio. Pô, velho. Tipo, eu entendo a reação dele. Porque, pô, o que é que a Aniceia esperava? Virando fumaça do nada. Enquanto isso, as outras bruxas que estavam ali em cima começam a disparar no Torben, que vai rebatendo com o sabre de luz dele, né? O Sol corta a lança que a Coral estava indo. O local começa a explodir. A Indara fica assustada, chocada. E aí, quando o Sol e o Torben olham, a Coral some, vira fumaça, vai meio que embora dali, e as outras bruxas também. E ela diz, você não devia tê-lo trazido. O Torben fala que a mente dele está fortificada. Ela, mas eu não falei de você. E aí o Kelnaka aparece, ele está sendo controlado pelas bruxas. Todas juntas, né, dando de mãos dadas. Menos a Coral, ela sumiu. E aí, né, o Kelnaka começa a lutar contra o Sol e o Torben, e a luta tá tão violenta que ele consegue arranhar assim o rosto do Torben. Então foi daí que ele ganhou aquelas cicatrizes que nós vimos lá no segundo episódio da série, né? Inclusive por causa disso o Kelnaka se tornou um Mad Claw, que na cultura Wookiee é a maior desonra possível, porque eles acreditam em usar as garras apenas para fins nobres, gentis. E se um Wookiee usa as garras para machucar outro Wookiee ou ferir outra pessoa, automaticamente ele vira um Mad Claw. Então o Kelnaka, né, bichinho, virou um Mad Claw. E porque a mente dele estava possuída pelas bruxas, dá pra perceber o porquê lá em Kofar estava cheio de símbolo, né? Porque mexeram com a cabeça dele. E aí a briga é feia, o Sol ele tá lá no ar, ele desliga o sabre para não arrancar a cabeça do Kelnaka, né? Eles estão lutando, o Sol tá quase morrendo. Então a Indara chega, né, e usa a força para libertar a mente do Kelnaka. Só que no processo as bruxas meio que todas caem para trás, a gente não sabe se elas morreram ou desmaiaram, mas é estranho. Porque, pô, rompendo o feitiço, ou a Indara fez alguma coisa muito forte, ou as bruxas são muito fracas mesmo. Elas só desmaiaram ou não morreram, né, a gente não sabe. E aí o Sol até tenta falar com a Indara, mas ela manda ele buscar as gêmeas, né? E aí o Sol chega bem na parte lá que a gente vê das gêmeas na ponte, né? Elas nervosas porque a ponte está quebrada, o Sol tenta usar a força para segurar as duas pontes, mas ele não consegue, ele não tem concentração e força suficiente, fora que as pontes são pesadas, né? Então, nesse momento ele tem que fazer uma escolha. Ele solta a ponte, ele para de segurar a ponte em que a May tá e se concentra em segurar a ponte da Osha. A May cai, né? A ponte da Osha vai caindo, ele consegue segurá-la, salvá-la de última hora, né? E diz, eu te peguei. Difícil essa escolha, só. Tipo, as outras coisas ainda dava pra perdoar. A obsessão dele pela Osha foi muito estranha, isso não dá pra negar, mas
sem dúvida. Pô, a escolha que ele fez ali... Claro, a gente sabe que isso é roteiro, né? Senão não teria história. Ele poderia muito bem ter segurado as duas, e não as pontes, mas roteiro, né? E outra, o Vader já fez coisa muito pior e tem muita gente que passa pano pro Vader. Então, por que odiar o Sol? Eu acho isso exagero, por sinal. Ele fez errado? Fez. Ele tá se sentindo mal com isso? Tá. Então, eu acho que odiar o Sol é injusto. Todo mundo erra. Eu não tô passando pano pra ele, mas eu ainda gosto do personagem, pô. E aí, beleza. Corta a cena. Nós vemos lá, né? Agora que todo mundo já voltou pra Polan. A Osha tá lá desacordada, né? E aí, a Indara pede pra Kelnaka mandar uma mensagem lá pra Kuro-san. O Torben tenta se desculpar com a Indara, né? Ela diz, eu falei pra vocês dois não intervirem, né? O Sol fala que queria que as gêmeas ficassem seguras. E a Indara responde que ele não pensou nas consequências. Ele diz que teve que fazer uma escolha, né? Ele tenta sair dali, a Indara meio que vai pegar ele pra eles saírem no soco mesmo. Mas aí o Torben diz, não, parem com isso! E ele pergunta, né, o que é que eles devem dizer ao conselho. A Indara para e diz que eles devem dizer a verdade, devem contar a verdade. Que a Mei incendiou o local e todas as bruxas morreram. Só que o Sol ainda acha que ele precisa enfrentar o conselho por causa de tudo que ele fez, né? E a Indara diz, não, você não vai fazer isso. Depois de tudo que a Osha perdeu hoje, você ainda quer tirar isso dela, o sonho dela. Olha, antes de você se entregar o conselho e tal, se pergunte, por que você fez essa escolha, Sol? Ele fica meio assim, sem responder, e é quando a Osha acorda, né? Ele vai até ela, ela pergunta onde ela tá, né? Ele diz que eles estão indo pra Kuro-san, que eles vão ficar bem e tal. E ela pergunta o que aconteceu, e o Sol fala que a Mei começou um incêndio. E assim se encerra o episódio. Foi dirigido pelo Kogonada, que foi o diretor do terceiro episódio. E, gente, sinceramente, foi um bom episódio? Foi, mas, pô, sétimo episódio, era o que tava prometendo algo extraordinário, né? Era o maior segredo da série. E foi só isso. Foi esse o motivo do Torben se sentir tão culpado a ponto de tomar aquele veneno de Bunta pra se matar. Foi o suficiente pro Kelnaka se isolar. Mano, só isso. E a gente nem sabe o que é que o Kaimir, né, aquele Sith, o estranho, tem a ver com essa história. Mano, eu acho que o próximo episódio ou tem que ser muito longo ou vai deixar a ponta solta pra uma possível segunda temporada, porque não é possível. Olha, nem precisava ter o terceiro episódio. Podia ter colocado esse antes, porque aí não precisava... Ai, o mistério. O marketing dessa série foi todo errado. Por quê? É uma série que tem potencial, mas que é muito mal aproveitada. Eu não tô dizendo que é uma série ruim, mas é muito mal aproveitada. Enfim, gente, essa foi a minha review, né, comentando o episódio. Inclusive, nos créditos eu até estreiei, porque não tocou uma trilha sonora, tipo que nem toda a produção de Star Wars. Não, tocou uma música original criada para a série, que é The Power of Two, que é uma música da Victoria Monet, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why